Olá, meu amigo cirurgião dentista. Eu sou Fábio Acura, consultor empresarial, especialista em gestão de consultórios odontológicos. Eu queria fazer a seguinte pergunta para você, meu amigo cirurgião dentista. Como é que você define o preço dos seus serviços? Que critérios você costuma utilizar para definir preços dos tratamentos e dos serviços que você oferece para a sua clientela? Eu estou fazendo essa pergunta pelo seguinte motivo. Nas consultorias que eu presto junto aos cirurgiões dentistas, a primeira pergunta que eu costumo fazer é exatamente essa. Qual é o critério que você utiliza para definir o preço dos seus serviços? E acredite ou não, a grande maioria, mas a grande maioria mesmo, me diz o seguinte: Fabio, eu defino o preço dos meus serviços de acordo com os meus concorrentes. Ou seja, ele faz um estudo de mercado, né, e tenta balizar o preço dos tratamentos dele de acordo com aqueles concorrentes que prestam o mesmo serviço que ele. Está errado esse tipo de critério? Eu diria que está muito perigoso, é muito perigoso você fazer isso, né? Por quê? Porque você desconhece os custos dos seus concorrentes, você não sabe qual é a lucratividade que ele está tendo, né? E certamente a realidade do seu consultório é muito diferente da realidade do consultório do seu concorrente ou dos seus principais concorrentes. Por isso que nesse vídeo hoje eu trago para você uma ferramenta que vai ajudar você a definir melhor, né, o preço que você vai cobrar pelos seus tratamentos. É o que eu chamo de estratégia dos 3 Cs. Por que 3 Cs? Porque é inicial de 3 palavras chave no momento de definir o preço do seu serviço. Olha lá, meu amigo. O primeiro C é o C de custo. O segundo C é o C de concorrentes. E o terceiro C é o C de clientes. Eu vou explicar para você melhor o que significa esses 3 Cs. Vamos começar falando sobre o primeiro C, que é o C de custo. O que significa o C de custo? Significa que você precisa conhecer todos os custos do seu consultório. Custos fixos, custos variáveis, custos de cada procedimento, tá certo? Todas as despesas precisam ser incluídas numa planilha, no controle, onde você mensalmente vai fechar esses valores e considerar esse custo na formação do preço do seu tratamento. Isso é muito importante. Se você não tem esse controle do teu custo, muito provavelmente você não está tendo a lucratividade que você acredita estar tendo em cada tratamento ou em cada procedimento. É muito importante você mapear e ter o controle sobre esses custos, porque senão você corre o risco em alguns procedimentos, e olha só, isso é possível de estar acontecendo no seu consultório. Alguns procedimentos podem estar te dando prejuízo, ou seja, o resultado final, o preço final que você recebe é inferior aos seus custos. Isso é possível caso você não tenha um controle, um levantamento de cada custo do seu consultório. Então, o primeiro C é o preço dos seus tratamentos, o preço dos seus serviços tem que estar acima do seu custo. Só que para isso você precisa conhecer todos os custos do seu consultório. Ok? O segundo C é o C de concorrente. Aí sim, é importante que você conheça o preço cobrado pelos seus principais concorrentes na região onde você atua, para você nivelar o seu preço com os preços dos seus concorrentes. Agora é muito importante o seguinte, essa observação. Isso vai depender também da clientela, do perfil do seu cliente. Tá ok? Se você atende, por exemplo, o público C, o preço que você vem cobrando, que você vai cobrar do seu cliente, desse perfil da classe C, por exemplo, tem que estar próximo daqueles seus concorrentes, daqueles profissionais que atuam na sua região, na sua área, e que também atendem o público da classe C. Por quê? Porque a gente sabe que hoje em dia, muitos pacientes, muitos clientes, pesquisam antes de fechar um contrato com um profissional da odontologia. E você deve saber muito bem disso, porque eu acredito que em muitos casos você atendeu pacientes, clientes que foram fazer avaliação exatamente para ter um orçamento em mãos e para depois fazer uma pesquisa de mercado. Então é importante você conhecer o preço dos seus concorrentes e balizar o seu preço próximo ao preço dos seus concorrentes. Nem muito acima
e nem muito abaixo, tá certo? Desde que esse concorrente também atue no mesmo público, no mesmo segmento que você atua, tá certo? Então, olha só, o primeiro C é o C de custo. O custo serve como um piso, tá certo? É o preço mínimo que você vai cobrar pelo seu tratamento. O concorrente, que é o segundo C, é o preço médio que você vai cobrar pelo seu tratamento. E o terceiro C é o C de cliente. Aí entra exatamente o conhecimento que você tem do seu público, né? Aí entra a definição correta do perfil do público que você quer atender. Isso significa o seguinte: o preço que você vai cobrar pelo seu tratamento ou pelos seus procedimentos tem que caber no bolso do seu cliente. Não adianta você cobrar um preço muito acima daquilo que seu cliente pode pagar, porque simplesmente ele não vai iniciar o tratamento com você, porque ele sabe que ele não tem condições de arcar com esse investimento, com essa despesa. Então você precisa conhecer também a realidade do seu cliente, tá? Da sua clientela, do perfil do público que você vai atender, porque o preço tem que caber no bolso desse seu cliente, né? E logicamente que você pode trabalhar o preço de acordo com a capacidade financeira do seu público-alvo. Se você atende o público A, por exemplo, você tem uma gordura a mais, né, a colocar, a inserir no teu preço do que se você fosse cobrar, por exemplo, com o público da classe C. E logicamente que para esse caso você tem que agregar mais valor, oferecer mais valor para esse público da classe A. Mas você pode cobrar um preço maior, sim, porque isso pode ou vai caber no bolso do seu cliente, tá certo? Então o terceiro C, que é o C de cliente, significa que é o C que vai estabelecer o teto para você, ou seja, você não pode cobrar mais do que aquilo, porque aquilo vai acabar, aquele valor vai acabar excedendo a capacidade de pagamento do seu cliente, ok? Então, meu amigo cirurgião dentista, essa estratégia dos 3 Cs é exatamente você considerar o C de custo, o C de concorrente e o C de cliente. Experimente colocar isso em prática, tá certo? Eu acredito que você vai ter muito sucesso e você vai trabalhar de uma maneira um pouco mais assertiva no momento de definir preço, de definir valores pelos seus procedimentos, pelos seus tratamentos, ok? Um grande abraço para você, muito sucesso, a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço.